Jonas Varela na internet, no YouTube. Acesse nosso site e acompanhe nossos vídeos. Hoje continuaremos a leitura da Bíblia Sagrada no Novo Testamento, na leitura do livro Carta aos Gálatas, da escravidão para a liberdade, o nono livro, o livro número 9 do Novo Testamento, do apóstolo Paulo, né? O livro São Paulo, né? Hoje nós continuaremos a leitura no seu capítulo 2, leitura da Carta aos Gálatas no seu capítulo 2, em todos os seus, vamos ver aqui, 21 versículos, não é? Vamos para a leitura dos mesmos. Capítulo 2, Carta aos Gálatas, primeiro tópico: unidade da Igreja e liberdade cristã. 14 anos depois, voltei a Jerusalém com Barnabé e levei também Tito comigo. Fui lá seguindo uma revelação, expus a eles o Evangelho que anuncio aos pagãos, mas o expus reservadamente às pessoas mais notáveis, para não me arriscar a correr ou ter corrido em vão. Nem Tito, meu companheiro, que é grego, foi obrigado a circuncidar-se, nem mesmo por causa dos falsos irmãos, os intrusos que se infiltraram para espionar a liberdade que temos em Jesus Cristo, a fim de nos tornar escravos. Mas para que a verdade do Evangelho continuasse firme entre vocês, em nenhum momento nos submetemos a essas pessoas. No que se refere àqueles mais notáveis, pouco me importa o que eles eram antes, porque Deus não faz diferença entre as pessoas. Esses mesmos notáveis nada mais me impuseram. Pelo contrário, viram que a mim fora confiada a evangelização dos não circuncidados, assim como a Pedro fora confiada a evangelização dos circuncidados. De fato, aquele que tinha agido em Pedro para o apostolado entre os circuncidados, também tinha agido em mim a favor dos pagãos. Por isso, Tiago, Pedro e João, considerados como colunas, reconheceram a graça que me fora concedida, estenderam a mão a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Nós trabalharíamos com os pagãos e eles com os circuncidados. Eles pediram apenas que nos lembrássemos dos pobres, e isso eu tenho procurado fazer com muito cuidado. Segundo tópico: o perigo da hipocrisia. Quando Pedro foi a Antioquia, eu o enfrentei em público, porque ele estava claramente errado. De fato, antes de chegarem algumas pessoas da parte de Tiago, ele comia com os pagãos.
Mas, depois que chegaram, Pedro começou a evitar os pagãos e já não se misturava com eles, pois tinha medo dos circuncidados. Os outros judeus também começaram a fingir com ele, de modo que até Barnabé se deixou levar pela hipocrisia dele. Quando vi que eles não estavam agindo direito, conforme a verdade do Evangelho, eu disse a Pedro, na frente de todos: você é judeu, mas está vivendo como os pagãos e não como os judeus. Como pode, então, obrigar os pagãos a viverem como judeus? Terceiro tópico: Jesus Cristo é o centro da vida. Nós somos judeus de nascimento e não pagãos pecadores. Sabemos, entretanto, que o homem não se torna justo pelas obras da lei, mas somente pela fé em Jesus Cristo. Nós também acreditamos em Jesus Cristo a fim de nos tornarmos juntos pela fé em Cristo e não pela observância da lei, pois com a observância da lei ninguém se tornará justo. Nós procuramos tornar-nos justos em Cristo, mas também somos pecadores como os outros. Então, será que Cristo estaria a serviço do pecado? Claro que não. De fato, se eu reconstruo o que destruí, eu próprio me torno culpável. Quanto a mim, foi através da lei que eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui morto na cruz com Cristo. Eu vivo, mas já não sou eu que vivo, pois é Cristo que vive em mim. E esta vida que agora vivo, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Portanto, não torno inútil a graça de Deus, porque se a justiça vem através da lei, então Cristo morreu em vão. Glória a Deus, aleluia, minha felicidade, meus irmãos. Concluímos hoje o nosso vídeo de hoje a leitura do capítulo 2, em todos os seus 21 versículos, do livro Carta aos Gálatas, da escravidão para a liberdade, do apóstolo Paulo, de São Paulo. Então nós voltamos, é o nono livro, o livro número 9 do Novo Testamento. Então nós voltaremos no próximo vídeo com a continuação da leitura da Bíblia Sagrada, no livro da Carta aos Gálatas, nas explicações do capítulo 2, em todos os seus 21 versículos. Glória a Deus, aleluia, minha felicidades, até lá.